Oi, pessoal, voltamos então com o sistema nervoso. Agora, para a gente acabar aí essa pequena abordagem sobre funcionamento de sistema nervoso. A última aula foi sobre sistema nervoso central, hoje a gente vai conversar sobre sistema nervoso periférico. Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, a gente tem que pensar em nervos e gânglios. Então, aqui está uma estrutura de um nervo, que são esses gânglios nervosos amontoados, tá? Esse amontoamento de gânglios, né, de nervos, acabam, quando a gente corta, né, a gente consegue ver aqui o axônio, muita bainha de mielina, tá? E a junção dessas terminações nervosas. Então, para entender melhor, a gente vai pensar que temos nervos cranianos. Vou adiantar, depois eu volto. A gente vê as divisões do sistema nervoso, tá? Pensando em funcionalidade de sistema nervoso periférico, a gente divide em somático e autônomo, onde os somáticos se comunicam com os esqueléticos para respostas voluntárias. Então, no nosso último vídeo, eu não abordei os atos reflexos e arco reflexo, abordei isso com vocês no chat quando mandei a videoaula. Então, eu mandei a videoaula do sistema nervoso central, conversamos sobre arco reflexo e ato reflexo no chat, e agora a gente está começando uma caminhada para entender os movimentos, as respostas voluntárias do nosso corpo. Quem faz isso? Sistema nervoso periférico, etapa somática. A etapa autônoma, a gente fala de músculo liso, músculo cardíaco, sistema endócrino, são respostas involuntárias. A gente divide em simpático e parasimpático, onde simpático estimulam as situações que mobilizam a energia, como situações de estresse. Parasimpático estimula principalmente atividades relaxantes, ou seja, é uma antagônica à outra. Só para você pensar que existem essas subdivisões de sistema nervoso periférico. E agora a gente vai olhar para a cara, então, dos nossos nervos. Então, a gente acabou de ver que um nervo, a junção de vários gânglios. Onde estão esses nervos? Então, eles partem do encéfalo. Temos 10 pares em peixes e anfíbios, 12 pares em répteis, aves e mamíferos. Olha que bonitos pares. Olha, os nomes são ótimos, são muito didáticos. A gente não vai abordar nome a nome de cada nervo, mas só para você ter uma ideia, a gente tem o nervo olfativo, que está relacionado com o nosso sentido do olfato. Então, se a gente tem uma lesão no nervo olfativo, paramos de perceber o olfato. E por aí vai, relacionando com várias sessões, a gente vai falar desses nervos mais adiante. Mas se relacionam então com órgãos de sentido, músculo de cabeça e pescoço e vísceras. Por isso que as pessoas falam que quando estão tensas, sentem, né, essa rigidez entre o pescoço e a cabeça, a comunicação direta com os nervos. A gente, quando faz massagem, tenta apertar esses gânglios para tentar relaxá-los. Aí, aqui a gente tem então o que eu falei no slide anterior, né? Então, aqui a gente tem os 12 pares de nervos e suas relações. Então, a gente falou do olfativo, né? Aí tem nervo trigêmeo, olha aqui o olfativo, nervo olfativo, de onde ele sai para onde se comunica, o terminal olfativo, que são cenas dos próximos capítulos. Quando a gente falar de sistema sensorial, a gente basicamente vai falar de todos esses sentidos. Aí aquela relação que eu falei das situações de estresse e a contração dos músculos de pescoço e cabeça. Aqui está um nervo espinhal acessório, né? E um nervo enorme, e um músculo enorme que a gente tem na lateral do pescoço, que tem um nome horroroso que chama esternocleidomastoide, que responde logo abaixo desse nervo espinhal acessório. Então, esse músculo horroroso de nome, né? Esternocleidomastoide, ele responde diretamente ao nervo espinhal. Então, temos nervos, então vamos ver todos os nervos, né? Saindo aqui no sentido horário. Então, a gente tem o nervo que se comunica com a visão. Temos um nervo motor,
ocular, né, que faz a gente mexer o olhinho. Dá trabalho mexer o olhinho. Se você fizer um exercício aí de olhar para cima, para um lado, para o outro lado, rodar o seu olho, você vai sentir um desconforto motor, né, desses músculos trabalhando logo em sequência. Tem o nervo trigêmeo, com esse rebote aqui no rosto em 3 camadas. O nervo vago, aqui na cavidade abdominal. Mais outros nervos para percepção de sabor quanto a palato lingual, 2, acima e abaixo. Cócleo vestibular, glândulas salivares, facial, nervo facial, o óptico, novamente, e o olfativo. Então, veja que a gente tem grandes terminações ligadas aos sentidos. Vai ficar mais coerente quando a gente estudar todos os sentidos. Aí você vai conseguir retomar essa aula e pensar nesses nervos e viajar com suas relações. Acho que é muito interessante isso. A gente agora está falando que existe o nervo da visão. E quando a gente estudar a estrutura da visão e olhar para a cara desse nervo e dessa terminação nervosa, você vai falar, realmente, olha, isso acaba nisso que leva para o cérebro, como que a imagem se forma. Preciso pedir desculpa da bateção aqui dos vizinhos. Tem um vizinho fazendo obra, outro que vai demolir um pedaço do seu apartamento hoje. Por isso que eu estou tentando gravar essas aulas, para conseguir, durante a aula, falar com vocês via chat e não expor esse barulho todo. Mas, de qualquer forma, desculpa aí, pessoal. Vamos então para os nervos raquidianos. Os nervos raquidianos partem da medula. Então, antes a gente falou do que partia do encéfalo. Agora, a gente está falando que parte da medula. Também se ativa por massagem. Então, esses que a gente consegue localizar bem aqui abaixo da cabeça, né? Alguns se ativa por massagem, outros não, que são profundos. E até a relação com esses músculos do pescoço. Saiu aí do pescoço pensando que sai da medula, são os nervos raquidianos. Então, o nervo raquidiano parte da medula espinhal, tem 31 pares, tá? Divididos em plexo cervical, branquial, lombar, sacro e nervos intercostais. Estão aqui, ó, medula espinhal, plexo cervical, plexo branquial, os nervos intercostais, o plexo lombar, plexo sacro. Eles se relacionam com os músculos esqueléticos, músculos lisos e as glândulas endócrinas. Aí, tipos de nervos e gânglios. Então, a gente tem os sensitivos. Os sensitivos, então, captam sensações. Tato, olfato, paladar, visão, audição, medo, alegria, tristeza, asco e raiva. Os motores estão relacionados aos movimentos, atos, reflexos e voluntários. E os vistos, sensitivos e motores, juntos. Então, aqui um exemplo de gânglio sensitivo, um exemplo de gânglio motor, corpo celular de um neurônio motor, tá? E o misto que faz os dois ao mesmo tempo, ele é bem complexo. Aqui um ato reflexo de novo, né? Então, a gente tem um estímulo, eu prefiro essa imagem. Aqui tem um estímulo, tá? A diferença, então, de ato reflexo e arco reflexo, para não ficar nenhuma dúvida, o ato reflexo é o movimento, acho muito didático. Então, primeiro a gente tem que pensar que existe um estímulo, esse estímulo passa pelo seu corpo e existe uma ação. A gente vai ver o estímulo e caracterizar como estímulo físico ou químico, né? Então, o que é esse estímulo? O caminho, né, o percurso que esse estímulo faz no seu corpo, se passa por um neurônio, 2 neurônios, né? Então, se tem um neurônio sensitivo, neurônio de associação, se está falando de 2, já está falando de um arco reflexo composto, porque tem 2 momentos, 2 neurônios. Então, existem arcos simples de um neurônio só. Basicamente é estímulo, caminho e ato, né? Movimento. Então, do que a gente está falando? Fogo, você foi pôr a mão no fogo, percebeu que está muito quente e tirou a mão. Ato reflexo é tirar a mão. Arco reflexo é esse caminho invisível aí de estímulo, de calor, espinho, seja lá o que for. Esse estímulo, ele é ponderado e a gente tira a mão.
Arco reflexo, por quantos neurônios passa, caminho que o estímulo faz no nosso corpo. E o ato reflexo é um movimento, tirar a mão, puxar o pé, chutar, né? Então, existe aí esse caminho do estímulo para a decisão, para chegar no músculo que faz a ação. Já falamos então das divisões funcionais do sistema nervoso periférico, somático e autônomo, autônomo sendo dividido em simpático e parasimpático. Aqui um exemplo do sistema nervoso autônomo, tá? Então o simpático dilata a pupila, antagônico a ele. Parasimpático contrai a pupila. Quando que a gente dilata a pupila? Com situações de medo, como a gente falou na outra aula. Quando que a gente contrai a pupila? Excesso de exposição de luz. Inibe a salivação. Quando? Em situações de medo. Quando que a gente estimula a salivação? Pré-digestão. Quando que a gente reduz o batimento cardíaco? Durante a noite, dormindo. Quando que a gente acelera os batimentos cardíacos? Em situação de estresse. Então, é sempre um antagônico ao outro. Um inibe a atividade do estômago e pâncreas, o outro ativa e acelera processos digestórios. Um estimula a liberação de glicose pelo fígado, o outro estimula a vesícula biliar a fazer atividades digestórias e produção de sucos digestórios. Um estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, o outro contrai a bexiga. Um promove a ereção, o outro a ejaculação. Então, sempre um antagônico ao outro, simpático e parasimpático. Atividade, agora a gente vai fazer uma atividade bem simples. Eu acho que a maioria das pessoas, dos alunos, comem carne. Se não come carne, né, como é atividade em grupo, vocês podem selecionar uma pessoa que tem carne em casa, que vai fazer essa carne nos próximos dias. Então, vocês vão pesquisar cortes de carne que comumente são consumidos pelas famílias brasileiras. Identificar quais cortes possuem mais nervos perceptíveis. Então, em uma googlada rápida aí, vocês vão descobrir quais cortes de carne têm mais nervos aparentes. A partir disso, vocês vão trocar ideia com o grupo. Vou dar uma aula para isso. Oi, aí, você tem essa carne em casa? Você tem? Ah, eu tenho congelada. Minha mãe falou que vai fazer, meu pai vai processar essa carne. Então, você vai juntar esses grupos de acordo com quem tem carne, tá bom? Não precisa ser difícil de fazer esse trabalho. O que vocês vão fazer? Mesmo que à distância, o colega vai tentar fotografar essa carne, classificar essa carne, né? Achar esse nervo, tanto crua como cozida, e a partir disso registra e manda para os amigos. Achei o nervo, localizei o nervo, ó, tá aqui o nervo e tal. Como que você pode fazer esse nervo ficar mais didático, né? A partir da peça de carne, se for possível, antes de cozinhar, você espeta um alfinete onde você acha que é um nervo. E onde você acha que não é um nervo, você espeta alfinete de outra cor. E cria uma legenda para essa foto. Beleza? Manda para os amigos, partilha. E eu vou dar uma aula para a gente partilhar aí essas fotos com essas identificações dos nervos. Para terminar, você vai localizar o nervo no bicho em questão. Então, onde que esse corte é no bicho, para a gente tentar aí localizar que nervo é esse, tá? Beleza? E a gente vai trocar impressões sobre essas carnes com o nervo e como que é aí a palatabilidade dessas carnes quando ela tem um teor bem aumentado ou não de nervos entre as fibras musculares. Beleza? Eu espero que tenha ficado fácil de compreender o sistema nervoso periférico. A gente conversa ainda na próxima aula. Biologia é muito mais legal. Valeu aí a sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.